A gente acabou de ouvir 1, 2, 3 e estamos gravando. Olha a gente aqui de novo no Motores do Brasil, sempre em excelente companhia, sempre em altíssima energia e hoje não está nem um pouco diferente. Você que está aí, você já sabe, né? Você acompanha a gente pelo Spotify, a gente acompanha a gente pelo Deezer, pelo YouTube, continua acompanhando. Você sabe que no YouTube você assina, ativa lá o sininho e cada vez que tiver alguma novidade você vai saber de primeiríssima mão, né? Hoje a gente está, como sempre, a gente está em excelente companhia. Aqui comigo na minha frente, meu parceirão, que é José Arnaldo Laguna, o presidente do Conari, 22 anos, tomando conta dessa entidade maravilhosa que está cuidando dos retificadores do Brasil. E Gilles Laurent Greenberg. Isso. Acertei? Perfeito. Ai, perfeito. meu Deus, ele me ensinou. A gente levou um tempo aqui até eu aprender. Gilles, eu não vou conseguir falar Gilles. Ele já falou para mim assim, eu aqui, quando eu tô no Brasil, eu falo para as pessoas me chamarem de Gilles. Minha mãe quer morrer. Ele fala, minha mãe quer morrer. Essa é uma das histórias que ele vai contar pra gente. Afinal de contas, Gilles é um francês que está no Brasil, tocando a marca Act Oil, o desenvolvimento da Act Oil aqui no Brasil já há 15 anos. E é ele que vai contar. A gente vai deixar o Gilles contar toda essa experiência maravilhosa com um produto incrível e vocês vão entender por que é incrível. Gilles, vamos dar uma olhadinha? Então, acho que você trouxe umas imagens, né? Isso. Então, Vinícius está com a gente aqui, ajudando, está nos bastidores, o Vinícius vai ajudar a gente. Hoje ele trouxe um monte de imagens, vocês vão ficar impressionados com o que vocês vão ver agora. Quer ver? Vamos lá, gente. Bom, primeiro, vamos simbolizar aqui, um tanque de diesel. Né? Um tanque de diesel, ou na nossa mistura que a gente chama hoje BX, né? BX é diesel com biodiesel e o X é o percentual de teor que pode ter. Esse ano, né, em 1º de abril, a gente passou a 12%, em 2026 a gente vai chegar em 15%, subindo um ponto percentual ao ano até B15, isso já é lei, já está aprovado pelo Conselho Nacional de Política Energética, então isso vai ocorrer. Esse tanque de diesel, que é o diesel do posto, do frotista, pode ser numa fazenda, pode ser o comboio que abastece as máquinas, ou o tanque da máquina, ele sofre várias agressões. Tá mostrando pra gente ali, Vinícius, isso. Primeira agressão, o oxigênio está dentro do tanque. Tá. Quando eu tiro o diesel, vai entrar ar, esse ar está carregado de oxigênio. Esse ar também pode entrar carregado de impurezas. Se você está no campo de sílica, se você está numa mina com minério que tem no ar, porque está contaminando, está no ar a poeira. Então isso vai entrando dentro do tanque. Na sequência, você tem a agressão do calor. O tanque fica exposto ao sol. Semana passada eu estava no norte do Brasil, um calor de 33 graus, choveu. Teve um dia que choveu 4 vezes no dia. Toda vez que chove aquele calor, gera aquela umidade, aquele calor pesado. Isso gera condensação dentro do tanque. Tá? Então o calor agride e também você tem a umidade que se forma. Pode ir passando, Vinícius, por gentileza. A umidade que está dentro. Veja, se eu tenho ar e eu tenho calor frio, eu formo água. Sim. Né? Eu dou um exemplo, às vezes, a quem assistiu aquele Perdido em Marte, quando ele cria água, ele cria por umidade. Ele cria por umidade. Calor dentro do ar, forma as gotinhas de água e a gente tem. Então a gente vê isso em cima do carro, às vezes a gente está tomando um banho quente e tem gota de água no teto. É o calor que forma isso. Isso, o que acontece? A água se forma no tanque, ela se forma no topo do tanque e ali eu começo a ter ferrugem. Tá. Porque a água está lá, o oxigênio está lá e forma a ferrugem. E eu começo a ter o que a gente chama de água livre dispersa. A água livre, ela vai no fundo do tanque. Porque a água é mais pesada que o diesel, então ela pinga e vai para o fundo do tanque. E a água dispersa é a água que já se misturou no diesel, eu não enxergo mais ela. Ela é tão pequena que ela está misturada no diesel. E se eu tenho água no diesel, e um motociclo diesel é uma reação química, quando eu tenho água eu perco o poder calorífico, ou seja, eu perco aquela combustão que eu deveria ter, eu perco força motriz. Porque ainda que seja em micropartículas, ela vai ajudar a resfriar num lugar que você precisa de calor. Exatamente, É isso. exatamente isso. Então eu tenho essa formação de água, na sequência
eu vou ter os micro-organismos. De novo, se eu tenho água, eu tenho micro-organismos. É igual o mosquito da dengue. Se não tiver água, não tem a larva, não tem o mosquito da dengue. Esses micro-organismos, por incrível que pareça, se formam no fundo do tanque, na interface água-óleo, que a gente chama, tem uma leve película. Então, quanto maior o tanque, maior a superfície de contato água-óleo, e os micro-organismos se alimentam do que tem dentro do diesel e do biodiesel. E aí, o que acontece? Eles se multiplicam, e o crescimento chega num ponto que é exponencial, e você forma borra microbiana dentro do tanque. É quase como se fosse uma colônia. É uma colônia. Ela dobra, depois ela quadruplica. O crescimento é exponencial. E é exatamente o termo, é colônia de micro-organismos. Então, exatamente isso. Na sequência, você tem... Pode ir, Vinícius. A instabilidade oxidativa, ou seja, o combustível ele envelhece, ele fica instável por causa do calor. Você tem o que a gente chama de fotooxidação. Se você deixar um diesel à luz do sol, ele vai escurecer. Isso é fotooxidação. E essa fotooxidação gera sedimentos. O sedimento vai para o fundo do tanque e forma também um tipo de uma borra. Aí é a borra química. Então, veja, nós temos 2 tipos de borra. Nós vamos precisar de duas soluções que a gente vai ver. Isso tudo gera corrosão nos tanques. Caiu um pedacinho de metal, aí o pessoal das retíficas vai ter trabalho, porque isso vai saturar bico injetor, vai dar problema em bomba, pode dar sérios problemas no funcionamento do motor. E você vai ter um diesel, né, na sequência ali, Vinícius, por favor, você vai ter o teu diesel fora de conformidade. O que é um diesel fora de conformidade? É um diesel que, se você fizer uma análise dele, às vezes só visual, mas às vezes química, está fora de conformidade. Quem tem um veículo em garantia pode perder a garantia por causa disso. Pode estar com excesso de água, pode ter excesso de sedimentos. E não conformidade não quer dizer que se você passar ele no motor, o motor não vai funcionar. Ele vai funcionar, mas ele pode perder potência, aumentar consumo, emitir mais poluentes. E com o passar do tempo consumindo não conformidade, você vai ter problema no sistema de injeção. Uma lenda urbana que eu comento, né? Diesel, as pessoas falam, mas meu diesel gira muito rápido. Eu recebo todo dia diesel. Isso seria uma verdade se ele esvaziasse todo o tanque todo dia. Mas como o tanque fica com fundo, ele nunca esvazia todo, ele mistura diesel novo com diesel velho, e isso vai acelerando a contaminação. Aquelas bactérias estão lá, você trouxe mais comida para elas, e elas vão se desenvolvendo mais ainda. Reposição, né? Exatamente. Se a cada esvaziamento de tanque houvesse uma limpeza, uma asepsia de tanque, pode até ser, né? Você teria muito menos problema. Mas não é o caso. Operacionalmente Quem inviável. vai fazer isso? Não. Exatamente. Operacionalmente é inviável. Então a gente acaba tendo, né? Pode seguir, por favor? Isso são tipos de borra que a gente encontra. Então isso são filtro de combustível. Aqui a gente vê na mão ali de uma pessoa a borra microbiana. Olha o fio, a situação do filtro. Isso é um filtro que foi tirado de um caminhão. Meu Deus. Aquele é o bujão que vai em cima do filtro separador, né, onde passa o combustível. Você vê que ele está com essa borra. A borra microbiana, ela é mais pastosa, ela tem um tom esverdeado. O pessoal nos barcos fala que tira assim, o pescador do barco. O pescador é que puxa o diesel, fala que está saindo algas, né? O pessoal costuma falar assim, veja, não tem nada a ver com alga, por favor. Tem vida. Então, isso é a borra microbiana. Na sequência, no slide seguinte, você tem a borra química. Se você acompanhar da esquerda, ali, a primeira foto em cima na esquerda, você vê que ela começou a formar borra química e ela vai escurecendo. Esse filtro à direita, por incrível que pareça, não é um filtro de óleo, é um filtro de diesel. Isso é um caminhão que carrega minério. Esse dedo é meu, sou a prova humana, tá? E essa borra, ela é pegajosa. Então, o pessoal da mecânica e tudo fala assim, tá formando verniz. Por quê? Porque ele começa na cor do verniz, se deposita nos filtros e no sistema e é grudento. E aí, quando ele é grudento, ele trava êmbolo da bomba, ele trava o pistãozinho da bomba, ele pode travar a caneta do bico injetor. Então, você parou a caminhonete hoje, o trator, no dia seguinte não pega, porque travou as peças. Essa é a degradação do combustível no dia a dia. Gente do céu. O meio filtrante ali, o papel, não é preto, né? Ele é transparente. Ele é transparente, né? É importante dizer transparente, perdão, isso, ele é begezinho, né? Claro, não é transparente. Ele é sempre clarinho. E ali eu passei o dedo assim para tirar essa borra, realmente. Então, isso aqui, por exemplo, era um caso sério porque os caminhoneiros ligavam para o 0800 porque estava em garantia e não vencia. Quando a gente foi ver, o problema estava no tanque de armazenamento. Na origem, como a gente falou agora há pouco, né? Então você tem que tratar, a gente fala assim, a cadeia toda.
é do posto à roda. Senão você não sana todos os problemas. Eu falei vedante, não, é filtrante. Eu estou organizando. Será que a gente pode ver o... Vamos? Nossa, Horrível, né? horrível. Um dos problemas, né, que eu falo, boas práticas é a solução. O problema está no armazenamento. Então, assim, motores mudou muito nas últimas décadas. Combustível mudou muito nos últimos anos. Mudou de novo dia 1º de abril. De 10% para 12% de biodiesel, esse é um aumento de 20% no teor de biodiesel. Mas as pessoas continuam cuidando do diesel quando eu tinha 18 mil partes por milhão de enxofre. O enxofre é um bactericida natural. Eu me lembro quando eu morava no Nordeste, a gente pintavam as casas antigamente com enxofre. Então você via uma estação ferroviária, era amarelo clarinho, era enxofre, para evitar fungo na parede dos tanques. As pessoas continuam cuidando do combustível como naquela época, onde ele era mais resistente. Ele tinha tantos compostos químicos que nada se desenvolvia. Teve que se mudar por questões ambientais, tirar o enxofre, né? Então, de 18 mil partes por milhão, eu caí para 10 partes por milhão, que é quase zero. Só que as pessoas não cuidam no tanque. Não adianta você investir milhões numa máquina, ou centenas de milhares de reais em um caminhão, e você não cuidar do combustível. O combustível é o sangue. Se eu ficar comendo só uma costela gordurosa, ficar tomando chopp, cerveja e coisa assim, o organismo não resiste. A máquina, o motor, é o corpo humano. São duas máquinas perfeitas. Então você deixa o diesel no sol, você armazena em bombonas que você não sabe a origem. Então, eu já fui em fazendas no Rio Grande do Sul, perto de frigoríficos, que usavam contentores que antes tinha carregado sódio. O sódio quebra a lubricidade. Ah, mas eu limpei com gasolina, com éter, com água. O plástico adere, ele pega as propriedades. Quando você bota um diesel que é solvente, ele solta aquela sujeira e vai quebrar o sistema. Então a gente tem que ter cuidado de armazenagem, né? Isso não é foto do Faroeste, é foto recente, tá? Todas elas aqui do Brasil, nada veio de fora. Que coisa. Mas o cuidado é importante, né? No slide seguinte... Aí, desculpa. o retificador faz o reparo, entrega um motor lindo, pintado, maravilhoso, o motor vai para uso, o diesel está todo contaminado. Vão bater na porta de quem, Laguna? Da retífica. Da retífica. Com certeza. Vão falar que o serviço foi mal feito. Aí olha só o que você fez aqui. E o que é importante, né? Levar esse conhecimento para a retífica também. Porque você precisa instruir o cliente, falar, quebrou por causa disso. Você não precisa ser químico para saber por que quebrou. Orientações básicas, uma cartilha impressa que pode ser entregue junto com o motor, para ele saber, olha, eu preciso cuidar disso. É isso que a gente tem que fazer. Na sequência ali, a gente vê um diesel, por exemplo, extraído de um tanque. Esse diesel está com água, está turvo, a gente vê embaixo a água formada. Isso, se passar num sistema de injeção, pode até passar, mas vai deixar um resguiço de problema. Nossa, vai. Então, na sequência, a gente vê como é que drena um tanque, né? Então, assim, esse é um cliente que não estava drenando o tanque. Se você vê a instalação do dreno tá ali, ele só não estava fazendo. E quando você drena, aí que você toma um susto. Vamos ver. Aí você vê Atenção. Nossa, dá até medo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Isso você imagina passando no motor. Já era um motor, né? Era um motor. Era um motor. Aí você vai lá reclamar na retífica que o serviço não ficou bom, ou você vai falar para o fabricante, olha, sua máquina não funciona direito. Você me falou que ia ter tanto de potência, tanto de consumo, mas não está funcionando. Aí o problema é o motor ou o combustível que eu estou usando? Veja, isso é café. Isso não é mais... café. Essa é a tal da borra, né, na degradação. Então, uma recomendação aqui que a gente pode deixar para todo mundo. Recomende ao usuário de diesel a drenar o tanque regularmente. A colocar um filtro na saída do tanque. E todo tanque de armazenagem tem um dreno. Então, primeira coisa, cuidado para o dreno. O decaimento está no lado certo do dreno, né? A gente costuma mandar, às vezes, o pedreiro fazer a base do dreno, e o pedreiro foi ensinar a botar no nível, né? Tem que ter uma caidinha de 1%, pelo menos. E eu recomendo, pior das hipóteses, drena o tanque a cada 3 dias. Aí você vai evitar esse tipo de problema para fazer. Tanque de combustível, não da máquina. Do combustível, de armazenamento de diesel. Do seu posto interno. Muitas vezes as máquinas não têm o dreno. Muitas têm. Mas na máquina, como é que ele pode fazer isso? É o filtro separador. Sim. A maioria dos caminhões tem filtro separador, trator tem filtro. Vai lá, abre a torneirinha, esgota a água, que está no fundo, a gente até vê o vidrozinho, né, o plástico,
fechou ali, vai funcionar de Tudo novo. bem. A prática que ele pode fazer todo dia de manhã. Por que de manhã? Porque decantou a água e foi para o fundo. Aí ele Tá. vai trabalhar, vai para a lavoura. Tá. Perfeito. É na sequência um estudo que nós fizemos para poder mostrar a degradação. Então foram pegos tanques para simular um tanque de uma distribuidora, de um posto, de uma fazenda que tem postos ou frotista, né? Então a gente colocou esses tanques do lado, inclusive, de uma distribuidora de combustíveis e a gente acompanhou isso durante alguns dias. Então esse aqui é o tanque inicialmente com diesel dentro, né? Vai colocar do diesel, pode seguir. Isso é 100 dias depois, Nossa. como estava o fundo daqueles tanques. Um detalhe, nós estávamos na época com 18 graus de temperatura ambiente. Com 30 graus o processo é maior. No norte do Brasil, com mais umidade, é pior ainda. Acelera. Quanto mais umidade e calor, mais problemas eu tenho. E isso nós fizemos esse estudo, a Actioy fez esse estudo junto com uma universidade, uma distribuidora também participou do estudo. Em 2011, nós já testamos B10. Ou seja, a gente já pensou naquele combustível que ia chegar quase 10 anos depois. Esse é um diesel contaminado. A diferença com o slide anterior, esse tem mais borra, é que nós já pegamos micro-organismos, colocamos dentro para acelerar o processo. Tá. Então você vê que a borra ficou até mais escura, mais preta. E na sequência... Tem mais fragmento. Tem mais né? fragmentos, exatamente. E na sequência, os mesmos tanques, só que tratados com tratamento químico de combustível. Ou seja, no fundo só fica água de lastro. A água se forma, né? A gente não vende milagre, ilusão... Ninguém é David Copperfield aqui para fazer mágica. A água vai se formar. Como isso é um tanque estacionário, a água fica no fundo. A diferença com uma máquina é que a água que se forma todo dia, você pode queimar ela em combustão. Um tratamento químico, ele protege, ele encapsula essa água, ele forma uma película em volta dela para ela poder queimar em combustão e não deixar traços onde ela passa, ou seja, ela não agredir o metal por onde ela passa. Né? Então aqui a gente tem um exemplo bem diferente. Sem a tal da perda de desempenho que a gente estava falando antes. Exatamente, sem a perda de desempenho, sem a corrosão ou a oxidação. E no slide seguinte você pode ver que foi analisado aqueles mesmos combustíveis, ou seja, o primeiro, o número A, a letra A, perdão, é um diesel contaminado, o B é um diesel como recebido posto da distribuidora, e os dois outros é o contaminado com o tratamento químico, Actioy, e o recebido com tratamento químico Actioy. Você vê que em placa de Petri eu não tenho contaminação microbiana mais. Ou seja, o produto manteve o diesel estável, ali no caso, por até 100 dias. Uau! Esse é o tratamento, né? O objetivo do tratamento é aumentar a vida útil do diesel. Incrível! Incrível! E na sequência a gente vê o crime, né? Ali, agora vamos dar uma olhada no crime? Esse é o... Como é que se diz? O paciente, né? A vítima. Pode ir, por favor, Vinícius. Aquela foto que você coloca na caixinha de cigarro. É, mais ou menos. Exatamente, a gente podia colocar isso, né? Nas caixinhas de... Coloca na caixinha. Isso são bombas injetoras, isso são bombas tipo bomba rotativa. Né? São bombas utilizadas normalmente em equipamentos menores, mas ela já está toda oxidada, ou ela está com borra. A da direita é de um trator novo. Esse trator estava alguns meses no pátio, isso não era uma bomba em uso. O que isso quer dizer? Por que a gente comentou até que muitos fabricantes de motores e máquinas já usam Actioy de primeiro enchimento? Né? Primeiro enchimento é o combustível ou o óleo motor que se recebe na linha de montagem. Porque se fica parado algum tempo no pátio, nas concessionárias, até vender, ele já começa a oxidar. Então, a preocupação do fabricante de motores é tratar desde o início. E aí você vai tratando na sequência, porque água, condensação, vai se formar sempre. E o que a gente tem que fazer? É proteger o combustível para fazer. E aí entra o que a gente disse no início. Independe de diesel com ou sem biodiesel. A formação da água ela é natural. Não é porque eu tenho biodiesel que eu vou formar mais ou menos água. Ela deve fazer, inclusive, parte da reação química. Ela vai estar sempre por ali, né? Sempre por ali. Inclusive, com a solução da Actioy, ela vai ser expulsa, ela vai fazer parte da combustão. Isso. O que a gente faz é que assim, a gente chama de dispersar, né? Então, num primeiro momento, você nunca tratou o caminhão, por exemplo. Você aplica o Actioy, no primeiro momento ele vai dispersar o excesso que tem no tanque. E depois, no dia a dia, ele vai eliminar aquele pouco que se forma, sem deixar se acumular. Tá super entendido. Estou horrorizada.
Meu Deus, como é que pode aquilo, né? Isso são as funções, né, do produto, né? Então, assim, é muito importante, de novo, porque tudo que a gente falou aqui tem toda uma química, biologia por trás, um monte de coisas. Nosso cliente, o cliente da retífica, do reparador, ele não tem e ele não precisa ter esse conhecimento técnico. Ele não precisa ser engenheiro químico. Então, o que a Actioil fez? Levar uma solução completa. Eu vou trabalhar o caso a caso em função da dosagem, mas o produto é o mesmo. Ele vai ter só um produto para resolver, é o produto que o Conarin disponibiliza também para os seus clientes, e com isso eu vou ter a fração ideal de um antioxidante, de um biocida, de um booster de cetano, cada função ali dentro do A550 para proteger o sistema de injeção. Ou seja, deixa que a gente pensa na questão de combustíveis pelo usuário. Isso. A gente sempre fala isso, né? Uhum. Você faz o seu trabalho, vamos por especialidades, né? Exatamente. Você é especialista nisso, então aqui as soluções, coloca isso em prática. Né? Tem gente pensando para ele, né? Tem gente entregando solução. Vai cuidar do transporte, da lavoura É e tudo, isso. a gente pensa no combustível. É isso, é isso. Tem mais slide? Não, acho que era esse. Esse é o último. Isso. Deixa eu fazer uma pergunta. O que vocês combinaram para esse produto maravilhoso chegar no retificador? Como que o retificador chega no produto Actioil? Eu vi, inclusive, não são essas aqui, que tem um que tem até o logo do Conarin. Olha aqui, ó, com o logo do Conarin. Conta essa história. Pois é, nós temos uma questão com a rede credenciada Conarin, que ela tem uma garantia nacional, portanto, um produto que ela faça, um motor que ela retifique, esse motor vai ser atendido, se necessário, em outro local do país por um colega, um membro da rede. Então, para que ele ofereça um bom serviço, a gente sugeriu que ele colocasse o Actioil, porque nesse período de 6 meses, né, esse veículo produziria, vamos dizer, o Actioil traria o efeito necessário para dar estabilidade no combustível e o motor funcionaria bem. Em caso de haver uma necessidade, o colega teria a condição de fazer o reparo no motor e aplicar o Actioil, o A550, também na sua base. Então, o que a Actioil fez? Ela passou a vender direto para nós, numa condição especial, mais barato do que a gente fosse comprar numa concessionária. Tá? Portanto, a gente pode vender para o nosso cliente. Pela Rede União, né, Arnaldo? Não, a gente compra direto mesmo. da Actioil, exatamente. Tá legal. E a gente fica mais competitivo que o concessionário. Tá. Então, você presta um serviço, você dá a potência necessária daquele motor, baixa o consumo, dá uma maior durabilidade no motor ao aplicar esse produto. Quer dizer, então, nós vendemos uma solução para o nosso cliente. Tá. Associado do Conarin é que tem essa condição. Qualquer tipo de associado, são 4? Pode ser, não vejo problema. Não vê? Tudo não bem? Não vejo problema, porque o que a gente quer é a qualidade final. Tá, né? certo. Então, se ele tem interesse, se ele está motivado a vender um bom serviço... Credenciado, técnico pleno e o Plus, Tecnoplus e o associado pleno tem a chance de comprar isso direto da Actioil. Que legal. Tá? Qual é o canal para conversar com a Actioil para fazer as compras? Tanto o próprio Conarin, né? O presidente Laguna aqui, ele está sempre rodando, eu fico admirado com as viagens que ele faz, eu queria ter esse pique daí. Incansável. E ele sempre está buscando levar soluções para o associado, né? Para o pessoal do Conarin. Eu vejo isso, todas as que eu participei sempre foi assim. O associado pode entrar em contato com a Actioil, pelo nosso site, pelo e-mail, por WhatsApp. Muitos acabam entrando em contato direto comigo. Semana passada nós tivemos um exemplo assim de um associado que precisava de atenção em São José do Rio Preto, né? Acho que entrou em contato na quinta, na sexta já tinha alguém lá atendendo ele. Mais ainda, a gente, além de fornecer um produto, né, como a gente comentou, na marca Conarin, isso gera credibilidade para o cliente. Por quê? O mercado tem muitos produtos. E você precisa ter produtos que a gente possa ter uma certa chancela, né? Uma referência, né? É muito importante isso. Um selo, né, Gili? Exatamente, um selo. Então, o associado ele entra em contato conosco,
ele faz a compra dele, nós imediatamente vamos lá dar o treinamento para ele, presencial ou online, o que for mais viável para ele, e ele sempre vai estar recebendo visita do time Act Oil. Legal. Para participar, para ir em clientes dele, que mais uma vez, deixa que a gente tenha o conhecimento técnico de combustíveis para ajudá-lo a fazer, né? Então nós temos associados que estão assim, expandindo o trabalho com o produto, estão super felizes. Tem um case que é Espírito Santo para mim, que é o Cristiano. Quem é? O Noca. Ah, o Noca! É um O case. Noca. E O Noca tem um equipamento lá e Sim, tudo, né? hemodiálise se chama. É, hemodiálise. E ele sempre aplica a diálise dele com a Choy. Então ele me manda vídeos assim, ele é muito, muito animado, muito bacana. Assim, esse trabalho que a gente quer levar associado, né? Então isso tem sido um belo resultado. Muito bom. E eu complemento dizendo o seguinte: ser retificador, todos nós podemos. Agora, ser o melhor é estabelecer um diferencial. Né? Então, quando a gente oferece um algo mais para o cliente, isso fideliza o cliente. Ele reconhece que você está preocupado com o negócio dele, não só com o seu. Porque você trouxe o motor, retifiquei, foi embora, tudo bem. Mas não, eu quero fazer seu motor durar mais, eu quero fazer seu veículo andar mais. Você imagina um trator plantando ou uma colhedeira, tem um tempo curto para colher, porque pode chover, sabe? Então, a gente tem que garantir esses equipamentos funcionando, e são equipamentos muito caros. Né? Sempre lembrando que essa turma do diesel, do agro, produtividade é a palavra, né? Não tem outra palavra, né? Não é se eu pego o carro para levar meus filhos na escola, que também é super importante, mas a gente está falando de produtividade, Nós né? temos um caso lá no Mato Grosso, né? Sim. O Sereda, que há mais de 10 anos ele fornece para o maior plantador de grãos do mundo, o Act Oil. E alguns milhares de litros por mês na frota dele, quer dizer, há mais de 10 anos. Quer dizer, o que comprovou que trouxe sucesso, e isso continuou trazendo um ótimo resultado, tanto para o retificador quanto para o cliente final. Pro cliente. Eu estive com ele, inclusive, recentemente, a gente fez um tour na retífica, eles estavam arrumando um motor de uma colhedeira. O valor de refazer esse motor todo estava quase R$900 mil. Uau! E mais do que os R$900 mil, é quanto tempo aquela colhedora ficou parada. Exato. Então, a disponibilidade de equipamento para esse segmento é muito importante. Que seja o maior plantador de grãos, seja a pessoa que tem um tratorzinho, ou o caminhoneiro autônomo que está na estrada, exatamente, a produtividade é importante. Então, você parar para colher uma cana, né? Eu tenho muitos clientes que dura 22 horas, você pega a mineração, é 24 horas, parou a máquina. Às vezes você demora 2 horas só para chegar na máquina. A agricultura também hoje em dia vira 24. Exatamente. Tem aquelas iluminações. Né? Iluminações, é uma coisa de louco, o pessoal trabalhando, virando 24. E a confiabilidade é o que mais importa, né? Por isso que se investe em marcas importantes de máquinas e veículos, e aí você não pode deixar de cuidar do diesel. Porque senão eu digo assim, jogar dinheiro fora. A gente está falando de equipamentos de mineração que são centenas de milhões. Sim. Você não cuida do diesel? Na agricultura, uma colhedeira com a lança é quase R$2 milhões, e você não cuida do diesel? Então, muitas vezes, eu falo que o que o Conarin está fazendo de formação e esse trabalho que vocês estão fazendo aqui, com podcast, com tudo, é levar esse conhecimento adiante. A gente não pode reter conhecimento. E combustíveis tem que levar o conhecimento para poder... É formação contínua, né? O termo perfeito é esse. A gente adora. Você falou uma coisa muito legal, né? E que também o que a gente acredita, né? No Conarin, com podcast, com todas as atividades. Informação boa, informação compartilhada, Exatamente. né? Porque é através da informação que as coisas podem ser ativadas, alteradas, evoluídas e tudo mais, né? E foi o que a gente fez aqui, né? Com certeza. Informação boa compartilhada, né, Laguna? Eu tenho certeza que todos curtiram muito essas informações. Aprendi horrores. Aprendi horrores. Então, a gente... Acabou, Laguna. Eu acho que a gente tem que agradecer o Gilles, né? Por né? ter vindo a São Paulo, né, passar esse dia conosco. Pessoal, ele atravessou a fronteira para vir para São Paulo para fazer essa gravação, muito carinhosamente, né? Muito obrigada, viu, Gilles? Eu que agradeço. Foi muito legal. Mas olha só, vamos dar uma recapitulada do que a gente falou aqui, né? Só para a gente fixar isso, né? A gente tem um problema sério que é o combustível que não está cuidado. E
o lugar onde esse combustível é armazenado, Isso. onde ele é transportado, onde ele é armazenado. Você pode fazer a retífica de motor mais incrível do planeta, com o motor mais absurdamente incrível, mais caro, ganhar dinheiro com isso. Se o combustível que vai alimentar aquele motor não estiver na condição adequada, vai sobrar para você, retificador, não é isso? Sim. E a ActOil tem a solução exatamente para isso. Nesse tratamento e na prevenção, sobretudo, né, Gili? Na prevenção de novos problemas. Está mais que mostrado aqui com as imagens que o Gili trouxe para nós. São extraordinárias, deu uma porção de referências. Não é só um produto de qualidade, é um produto que está ancorado aí, eu diria, né, com esses cientistas que estudaram até chegar, junto contigo até chegar nessa solução e estão comprovando aí no campo a cada aplicação do produto, que não tem dúvida, né? E do outro lado, Laguna, que observou isso, percebeu isso e que já por tradição, nesses 22 anos de atividade aí como presidente, a missão dele tem sido, ao longo desses anos, trazer solução para o retificador. E a ActOil é mais uma, que já é uma parceria de longa data, né? De longa data. E que a gente está tendo a oportunidade de falar aqui e relembrar vocês que estão escutando isso tudo. E já agora também, aí juntando os dois, criando esse acesso para vocês conseguirem adquirir o produto. O bacana disso é que tem escola para você saber como que funciona o produto, é o www.unioil.com.br, acertei? Exato. Vou repetir, unioil.com.br, e para comprar produtos da ActOil, você pode ir direto no site www.actioil.com.br. Tá. E o Gilles também, ó, super acessível, dá para conversar com você pelo WhatsApp? Com certeza. Ai, que bom. Então tá. Dá para criar grupo, tirar dúvida Sem e tudo problema. mais, né? Suporte técnico, muito Suporte importante isso. Eles têm técnico. uma equipe que também vão até o cliente, fazem o esclarecimento ao cliente, porque não adianta só colocar uma vez, né? É importante que o cliente trate o combustível, né? É, isso aí. Então ele precisa tratar o tanque da máquina e o tanque de combustível da frota para que ele tenha um combustível estabilizado e não dê problema para o equipamento. E esse é um detalhe muito importante que a Laguna falou que eu ia esquecer. Tratamento químico. Você não coloca no tanque toda vez que abastece. Tá. Tratamento químico é de uso periódico. Então, o ActOil a 550, ou o produto do Conaren, você aplica a cada 60 mil quilômetros ou a cada 250 horas. Tá. Então, isso facilita muito a operação. Imagina se toda vez que você abastecesse, colocasse 3 gotinhas de um produto. Não, tratamento é de uso periódico. Tá. Então, esse é um grande diferencial do ActOil. Por isso que hoje é o produto recomendado por mais de 20 fabricantes de máquinas, veículos e motores. Eu não vou citar todos, senão eu sou capaz de esquecer alguma. Mas a gente Mas pode são- colocar no slide aqui depois, né? Pode, mas é isso que é importante, né? Além do Conaren, que para mim já é um selo de qualidade dos melhores que tem, você tem esses fabricantes, porque todos sentiram a necessidade. E o fato de ser aplicação periódica, porque aí o cliente pode colocar o produto junto com a troca de filtro, junto com a troca de óleos. Então isso é um benefício para ele. Peguei a estrada, abasteci no Rio de Janeiro, vou passar em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, eu posso abastecer e vou abastecendo no caminho e faço o meu tratamento a cada 60 mil quilômetros. Essa é uma grande vantagem. A cada 60 mil. 60 mil quilômetros. Uma pergunta que a gente não fez enquanto a gente estava na conversa. Qual é o impacto do ponto de vista financeiro em ter e não ter? Tratar e não tratar. Não tratar, você pode perder até 3% do diesel comprado em perdas por degradação. Tá. Então imagine, é muito valor. Tá. Né? Preço do litro do diesel, faça a conta assim quanto o diesel vai. O tratar, o impacto financeiro, a gente está falando assim, um caminhão com 200 litros, 400 litros de tanque de diesel vai usar 2 litros. Tá. Que ele gaste R$400 pagando caro. Tá. Pagando caro. A cada 6 meses. Ou a cada 60 mil gente, quilômetros. tá. Não é nada. Laguna vai saber melhor assim, quando está um jogo de bico injetor. Nossa Senhora. É muito mais dinheiro. É. Então, assim, o impacto financeiro não ele tem esse restauro de consumo, né? Porque a gente não promete economias mirabolantes, restaura o consumo. Então, ele recupera esses 3% de diesel mal queimados que ele tem
Ele contribui com emissões, porque restaura as emissões, e eu acho que esse é um ponto que todos devemos ter atento. E tem confiabilidade de funcionamento. Né? Ele sabe que ele pode sair de onde ele estiver, fazendo o tratamento, ele vai conseguir chegar no destino. Então, um investimento muito pequenininho, que se dilui com facilidade no intervalo de... A cada 60 mil quilômetros a gente está falando, né? Isso, É isso. Exatamente. Muito, muito tranquilo. Não tem por que não, depois de, né, ter a informação certa, não usar. E os canais você já descobriu quais são. A gente tem que encerrar nosso podcast. Mas é uma aula maravilhosa, né, Laguna? Com certeza. Esse produto é incrível. Super ilustrado, você viu aí, né? E agora, gente, é isso aqui que a gente vai fazer aqui. A gente vai contar as novidades para você. Algumas nem são tão novidades, mas a gente precisa ficar contando, né, de novo, né? Eu preciso para você, olha, existe essa solução, então é importante você ficar sabendo tudo que está acontecendo, né? Hoje foi mais uma dessas. Act Oil, o Dili está aqui, com universidade e tudo mais, uma porção de soluções para você retificador, para você que está super envolvido no mundo dos motores, para você reparador também, que quer ingressar, né, no mundo da manutenção, da reparação de motores, aí da retífica, na verdade, de motores. O nosso podcast encerra aqui. Eu vou agradecer de coração, Laguna. Namastê. Gilles, muito obrigada pela sua presença. Obrigado. A gente adorou ter você aqui. Você sabe que a gente sempre gosta de trazer depois os nossos convidados de volta numa outra ocasião, contando mais novidades, mais aperfeiçoamentos, e você vai voltar. Tá legal? Obrigado. Tá combinado? Obrigado a você. A gente te deseja um ótimo retorno, né, para Curitiba. Ele estava me ensinando como é que fala o nome dele direitinho. Gilles Laurent Greenberg. Acertei? Acertou. A mãe dele Perfeito. fica brava se falar Gilles, então a gente não vai falar mais. Amigo, audiência querida, amiga querida também da nossa audiência. A gente se vê no próximo podcast Motores do Brasil. A gente sai dessa companhia incrível, mas você fica esperando, porque a gente vai voltar com outras incríveis companhias aqui também, por sua causa. Um beijo no seu coração e a gente se vê em breve.